Escola Confessional. Sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências. Vamos lá? Pessoal, os animais são muito importantes para a natureza. Eles precisam do sol, da água, precisam de energia, precisam de atividade física igual a nós, seres humanos. Então, é importante nós cuidarmos da natureza, tá ok? E na natureza existem animais que se alimentam de carne, tem animais que se alimentam dos vegetais e tem animais que se alimentam de tudo. Vamos descobrir? Por exemplo, os animais que se alimentam de outros animais, ou seja, que se alimentam de carne, são chamados de carnívoros. Tá ok? Guardem aí, os animais que se alimentam de outros animais, que é a carne, são os carnívoros. Quem são os carnívoros? O leão, o tigre, o tubarão, a onça. Então, eles são os predadores, os consumidores destes animais, de outros animais, tá? Então, o leão, o tigre, o tubarão, a onça e outros, tá? Eles são os carnívoros. E quem são os herbívoros? Os herbívoros, eles se alimentam apenas de vegetais, como plantas, raízes, frutas e folhas. Isso mesmo, pessoal. Quem são esses animais? O boi, a girafa, a vaca, a zebra, ok? Então, esses animais são os herbívoros, ok? Que se alimentam dos vegetais, se alimenta da relva, daquela grama bem verdinha, das ervas, tá? Então, não esqueça, os carnívoros se alimentam de outros animais e os herbívoros, eles alimentam apenas dos vegetais, que são as plantas, as frutas, as raízes, até o néctar das flores, tá bom? Agora, e quem são os onívoros? Onívoros, eles se alimentam de tudo. Eles comem carne, eles comem vegetais, eles comem tudo, ok? Vamos lá. Quem são os onívoros? Porco. Quem já viu porco no chiqueiro? Você pode colocar milho que eles comem, você pode colocar resto de comida que eles comem, você pode colocar fruta que eles comem. Porco é um onívoro. Urso, o morcego e a raposa. Esses animais e muitos outros são chamados de onívoros, ok? Vamos recapitular. Carnívoros, que se alimentam de outros animais, tá? Herbívoros, se alimentam dos vegetais, que são as plantas, as frutas, as ervas, a relva, que é a graminha verdinha, tá? E nós temos os onívoros, que se alimentam de tudo. Então, vamos lá. Abram aí na página 27 e vocês vão responder a questão 1. Na história em quadrinhos, vemos o coelho se alimentando da relva. Isso significa que ele é um animal. O coelho, pessoal, ele é um carnívoro, um herbívoro ou um onívoro, tá? Todas as cadeias alimentares iniciam com uma planta que serve de alimento para os animais que se alimentam dela.
tá? Nós conversamos que as plantas, elas produzem o seu próprio alimento e tudo começa por ela, tá? O sol a ajuda nesse processo, ela produz seu próprio alimento e vem os herbívoros e comem dessas plantinhas, ok? Veja abaixo o exemplo de cadeia alimentar. Agora nós vamos falar um pouquinho da cadeia alimentar que encontra-se lá no fundo do mar. Lá também existe a cadeia alimentar. Vocês vão observar que, ó, nós temos a sardinha comendo a erva, uma erva lá no fundo do mar. Olhem aí a imagem abaixo. A sardinha está comendo a erva. A merluza, ao avistar a sardinha, logo foi e abocanhou. Ou seja, a merluza que vem logo atrás, ela vai comer a sardinha. E um pouquinho mais atrás, nós temos um tubarão. O tubarão vai comer a merluza. Vocês perceberam aqui uma cadeia alimentar? A sardinha vai se alimentar dos vegetais que tem lá no fundo do mar. As ervas, as plantinhas, porque lá no fundo do mar tem as algas, tem bastante plantinha para a sardinha se alimentar. A sardinha encheu sua barriguinha, ficou toda feliz e vem a merluza aí, ó, abocanhou a sardinha. Aí a merluza toda feliz, porque tá com a barriguinha cheia, e vem o tubarão e também pegou a merluza. Então isso chama-se cadeia alimentar, porque lá no mar também acontece isso. Pessoal, agora temos uma questão para resolvermos aqui na página 27. Se a planta desse ambiente desaparecesse, o que aconteceria com os animais da cadeia alimentar? Converse com seus colegas e professor e registre abaixo a sua conclusão. Pessoal, se não tivesse uma plantinha ali, o que ia acontecer com esses peixinhos? Pensem aí e responda. Página 28. Na página 28, nós vamos falar um pouquinho das plantas, tá? As plantas, nós já conversamos que ela produz o seu próprio alimento. As plantas, ela produz o seu próprio alimento. Isso é chamado de fotossíntese. Por quê? Porque a plantinha precisa do sol, precisa do gás carbônico e precisa da água. Sabe o que acontece? Ó, imaginem só. O sol nasce lá todos os dias, porque o sol brilha para todos. E as plantas, elas precisam do sol. Aí o sol está lá iluminando a plantinha, ok? Aí o que acontece? Aí vem a chuva. As raízes dessas plantinhas absorvem essa água. Esse processo é chamado de fotossíntese. Por quê? Porque lá na raiz nós temos os condutores, parecendo veias, igual nós temos várias veias. Sabe aquelas raízes, né? Aquelas raízes, elas dão vida às folhas. Por quê? Porque elas mandam esse alimento para as folhas através dessas raízes, através desses condutores, ok? Então, as plantas produzem o seu próprio alimento, mas ela precisa do sol, da chuva, do gás carbônico, do oxigênio. Então, ela precisa de muitas coisas para sobreviver, ok? As plantas, diferentemente dos demais seres vivos, conseguem produzir seu próprio alimento. Acabamos de falar. Então, na 3, leia o texto abaixo e observe a imagem. Vocês vão observar aqui a imagem, ó, que eu acabei de falar, ó. A raiz, tá? Aqui tem bastante condutores para dar vida a essas folhas e a flor, tá? De acordo com o texto, que elemento da natureza é fundamental para que a planta produza seu alimento? Então, vocês vão ler esse textinho aqui para vocês conseguirem responder. A luz do sol é essencial para a vida das plantas. Sem ela, as plantas não conseguiriam produzir seu alimento. Então, sem a luz solar que eu acabei de falar, a plantinha não consegue sobreviver.
ela precisa do sol, precisa da água também, precisa do gás carbônico, do oxigênio. Ela precisa de tudo para ela sobreviver e produzir seu próprio alimento, tá? Nas cadeias alimentares, as plantas são chamadas de produtoras, pois conseguem produzir seu próprio alimento sem depender de outro ser vivo. Ela é uma produtora, porque, produtora produz o seu próprio alimento, ela faz o seu próprio alimento, tá? Na página 29, os consumidores na cadeia alimentar. Nós acabamos de falar da plantinha que ela é uma produtora. Agora nós vamos descobrir quem são os consumidores. Diferentemente das plantas, os animais conseguem energia para crescer e se desenvolver, alimentando-se de outros seres vivos. A lagarta comendo a folha, tá? A folha é um ser vivo. Então a lagarta comendo a folha. Aqui temos algumas imagens para vocês observarem. Hienas comendo o búfalo, tá? As hienas, elas são o quê? Elas são consumidoras. Elas estão consumindo o búfalo, tá? A aranha comendo o gafanhoto, está consumindo também. E a zebra comendo a relva, está consumindo também, ok? De que ser vivo cada animal está se alimentando? Então, na A, em cada espaço vocês vão responder o que a lagarta está comendo, o que a hiena está comendo, o que a aranha está comendo e o que a zebra está comendo. Para responder, é só observar as imagens acima. Na B, quais desses animais são herbívoros e quais são carnívoros? Nós já conversamos quais são herbívoros, que comem apenas os vegetais, e também conversamos quem são os carnívoros. Ok? Pessoal, na página 30 é uma pesquisa, tá? É uma pesquisa, vocês vão realizar e nós vamos corrigir na próxima aula. Escolha um dos animais apresentados nas imagens abaixo e pesquise sua cadeia alimentar. Em seguida, desenhe abaixo e compartilhe com os colegas. Ou seja, vocês vão escolher aqui os animais da página 30. Vocês podem escolher ou a coruja, ou a cobra, ou o pássaro, ou a folha. E vocês vão pesquisar como que é a cadeia alimentar. Por exemplo, se vocês escolherem a coruja, vocês vão descobrir como que é o processo da cadeia alimentar. O que a coruja, do que a coruja se alimenta e se alguém se alimenta da coruja. Isso é uma cadeia alimentar. Vocês façam essa pesquisa. Quem assiste a videoaula, apenas a videoaula, por gentileza, envie no e-mail a pesquisa. Mas para quem assiste ao vivo, nós vamos corrigir ao vivo. Não precisa enviar no e-mail. Beijos, até a próxima aula.